Quero voltar para a política, pode? Você quer fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta para o Constantino. Rápida. Constantino, falando sobre Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula falou reiteradamente, repetidamente, em regulação da mídia. A gente sabe que a mídia esquerdista apoia o Lula. Só que muitos dizem que o Bolsonaro tem que ser alijado do poder pela mídia porque a mídia quer encher novamente as buras de dinheiro. E o Lula diz que tem que descentralizar os oligopólios da mídia, democratizar e censurar. E, ou seja, isso quer dizer, não dá dinheiro. A mídia é hipócrita ou ela chegou a um nível de ser tão capacho assim do Lula que, por ideologia, ela aceita ser um cachorrinho amestrado do senhor Luiz Inácio? Pergunta por É um misto de viés ideológico com grana e tudo isso junto, né? É um ódio patológico ao Bolsonaro. Então, o Bolsonaro é chamado de genocida, de fascista, e aí ele deseja a morte dele abertamente nos jornais. Aí ele vai lá e dá uma resposta atravessada para o jornalista, né? Nossa, a imprensa está ameaçada no Brasil. Aí o Lula vai lá e promete fazer o que fizeram na Venezuela, né? E só tem a Gazeta do Povo, rara e honrosa exceção, né? Batendo nisso, escrevendo editorial, demonizando, mostrando o que realmente está sendo feito. De ameaça que não é nem velada, é escancarada, né? E aí o resto todo é uma notinha aqui, acolá, não sei o que, o pessoal passando pano. E o Lula falando, não dá para alegar ignorância depois. O Lula falando, se eu ganhar, eu vou fazer aquilo que eu comecei e não consegui terminar. Com o Franklin Martins, guerrilheiro comunista, né? Então, assim, de novo, Adriles, não dá para isentar a nossa grande imprensa político, né? de responsabilidade nessa situação que estamos vivendo no Brasil hoje. Mas isso, o Jaiminho... Exatamente, o Jaiminho já tinha no plano. Era plano do Jaiminho, e o Jaiminho ele coloca da seguinte maneira. Ele falou o seguinte, nós não podemos ter uma mídia que seja comandada pela família Marinho, por Silvio Santos, pela família Saad. Isso está errado. Então a mídia ela tem que ser democratizada e o controle será social. É o controle social da O Lula mídia. falou de controle da internet também. O Lula falou de controle de internet também, hein? Não é só mídia, não. Como é que você vê isso aí, meu querido Nicolas? Estava no plano de governo da Haddad e Manuela Dávila. Isso. Já falavam sobre regulamentação da mídia, Dilma também. Então, assim, é o que eles têm, né? O que os países socialistas fazem, né? Tem um canal e só fica fazendo propaganda ali, né, pro partido. E é engraçado que eles já são pró, né, Lula, já são pró esquerda, mas eles querem, assim, um domínio total, por completo, você não pode falar nada. Então, assim, eu vejo que pessoas como o Rodrigo, como o Guilherme Fiuza, como a Ana, como vários outros, eles são o quê? São ameaças, né? São ameaças porque eles querem manter, né, uníssono somente a opinião deles. É muito perigoso isso. E a Dilma já falou que o Lula falou também em regulação da internet. Pera. Não é nem só grande mídia. Não, é internet. A Dilma falou que tem que alinhar com a China. A Dilma andou dando um discurso aí que tem que alinhar com a China. E, Rodrigo, não somente com relação à regulamentação da mídia, mas o Lula deu uma declaração há pouco tempo, dizendo com relação a, olha, eu vou conversar com os padres e pastores, né, caso eu sou eleito, e colocar eles nos seus devidos lugares. Porque eles não podem, pode pegar vídeo aí, porque eles não podem ficar, eles podem ter a liberdade deles, mas eles não podem ficar defendendo um genocida. Galera, isso aí é muito sério. Lógico, sério mesmo. Essa eleição, aqui eu falo agora como cristão aqui. Se tiver cristão votando em Lula, parabéns, isso é uma bola quadrada. Não faz sentido isso. E a gente vai ser decidido muito pelo povo cristão. De comunicação que além dos policiais, né? Além dos policiais, quem pretendia ir no dia 7 de setembro, né? E aí você ia vendo a lista, tinha lá os evangélicos, né? Não sei o quê. Aí você fala assim, caramba, peraí, então, as tias do Zap, os evangélicos, os policiais... Cara, eles listaram todas as pessoas decentes e trabalhadoras do Brasil. E quem é que sobrou do outro lado? Ah, tá, os vagabundos, os traficantes, os bandidos. Esses vão no dia 12. Olha, a coisa tá... Marinho vai, irmão. Você não vem generalizando também. Não, ele Deixa eu pegou perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa. Chamou de vagabundo também o país. O país precisa de diálogo. Ele não viu o programa, ele falou. Deixa eu perguntar um negócio pra você, Nicolas. Posso perguntar uma coisa? Porque o Nicolas é um cara que veio lá da favela. Pode falar favela? Pode, sem problema. Favela, comunidade. A gente mora todo mundo. Os caras mudam. Você veio lá de uma região pobre, você é um moleque que, tem você é um cara humilde e tal. Você foi lá, você é da igreja, é a igreja evangélica. Sim. Você sente muito preconceito? Eu acho que tem muito preconceito
com o evangélico, né? Tem sim. Mas aí eu faço a crítica também aos próprios evangélicos, né? Queima filme demais, né? Sim. Você pega aí um monte de cristão que na verdade não é cristão. E aí aquilo que se passa sobre o cristianismo aqui no Brasil é fazer mercado da fé, né? Tem gente que vende caneta pra poder passar em concurso. Pô, tá de sacanagem. Isso não é cristianismo não, gente. Sabe? O evangelho tem nada a ver com isso. Lê a Bíblia, você vai ver que nunca Jesus pediu pra nem vender caneta, nem também ficar querendo acabar com a desigualdade do mundo, né? Jesus não era socialista, não. E ele multiplicou o pão, não dividiu. Mas o que acontece? Eu sofro, inclusive, recentemente agora, a minha igreja teve que sair de lugar, porque o cara que estava cedendo a propriedade pra gente, né, o aluguel lá, durante 18 anos, meu pai, que é o pastor da igreja, a gente nunca atrasou um aluguel. Ele simplesmente pediu o aluguel do nada, não quis negociar nem nada, porque ele descobriu que eu era da igreja. Então, assim, a gente não sabe pra onde é que a gente vai. Eu fiz vaquinha na internet, a gente pediu o Pix e tudo mais. Falei, olha, Deus me deu a condição de eu ter uma boa quantidade de seguidores, de eu ter uma influência, eu vou usar isso pra poder ajudar pessoas que me formaram. E aí o que acontece? Sai na mídia, alguma coisa? Não sai. Agora, pensa se fosse em outra religião qualquer. Né, tivesse sendo perseguido. O cristão, o pastor que cedia e agora chegou lá e tirou e não quer diálogo. Já era. O cara seria intolerância religiosa e tudo mais. Então, com o cristão, pode tudo. E isso eu tenho em mente que a gente tem que, sabe, é urgente ter paciência. Eu não consigo não voltar aqui no Olavo de Carvalho, sabe por quê? Porque a gente ainda tenta ficar fazendo as coisas sem confiar nos grandes, nos caras que já estudaram. Eu entendo que a política e tudo, isso é super necessário, a gente tem que falar mesmo de economia, buscar questões propositivas, mas o que muda uma sociedade para um rumo diferente é a cultura. Eu posso ser chato, pode falar isso 1 milhão de vezes, mas eu não vou deixar de falar. É isso que muda as pessoas, o imaginário, o sentido da vida, é isso que vai mudar. Então, quando eu falo as minhas críticas, como por exemplo os meninos do MBL e tudo mais, é porque eu não vejo isso neles. E aquilo que eu tento passar e eu faço para as pessoas que são meus seguidores olha, existe algo além disso. E isso que vai mudar. É impossível o Bolsonaro mudar o Brasil, é impossível um sindicato mudar o Brasil, é impossível um movimento mudar o Brasil. Eu, como cristão, acredito que o que muda, que consegue transformar as pessoas é Jesus. Ponto. Isso aqui não é discurso clichê, não é uma coisa que eu vivo. E o que eu vejo acontecendo nas pessoas. Então eu não vou colocar minha esperança em uma manifestação, em uma coisa. A minha esperança está em algo que de fato mudou minha vida. Enquanto a população brasileira não compreender isso, nós vamos ficar assim, batendo a cabeça, fazendo taca, é isso, é aquilo. E a esquerda fez isso, mas de um modo contrário. Quis dominar psicologicamente as massas, que o Antônio Gramsci fez. Mas Cristo, ele transforma a mente, que é diferente. Transcendência da imanência, viu, Sam? Não é só número que muda o mundo, não. Mas pro Sam, olha o menosprezo. Deixa o Constantino. O garoto tá certo. O garoto tá certo. Olha só, tem muito liberal de Faria Lima aí, de mercado financeiro, que escuta uma fala dessas e torce o narizinho. Sim. Porque, no fundo, é um bando de gente que só pensa em grana mesmo, em coisa material, e não tem muitos princípios e valores e tudo. Ele está certíssimo. E está na hora dos liberais entenderem a importância dos conservadores nessa guerra cultural. Porque é uma guerra cultural. E, do outro lado, estão tentando minar tudo aquilo que é relevante, importante e fundamental para o legado da civilização ocidental. Olha o que está acontecendo hoje no Afeganistão, olha o Oriente Médio, olha muitos países aí asiáticos, inclusive alguns que abriram a economia, né, deixaram algumas pessoas ficarem ricas, mas olha a situação deles e compara com o Ocidente. Compara com os pilares do Ocidente, com o foco no indivíduo, na liberdade individual, no império de leis, no império das leis, em vez de arbítrio, né? Isso tudo foi conquistado ao longo de séculos, de batalhas, de lutas físicas, corporais e principalmente de ideias. Né? Então, essa questão dos valores, da revolução cultural, desfazer o estrago de uma geração já no poder, que a esquerda vem colocando e aparelhando, infiltrando e destruindo, que é o poder deles, é sempre destruir aquilo que eles tocam. Isso é fundamental hoje. E isso faz a coisa ser muito maior do que Bolsonaro. Exato. É isso que a turma não entende. Exato. É muito maior do que Bolsonaro. Nós estamos discutindo aqui família, nós estamos discutindo aqui clareza moral. Valores. Vis-à-vis esse relativismo todo, esse oba-oba aí de que vale qualquer coisa. Entendeu? Então nós estamos discutindo aqui o resgate de valores que fizeram da nossa civilização o que ela é, diferenciada, uma coisa excepcional. Os Estados Unidos está enfrentando isso agora, uma das maiores... Mas você acha, existe uma teoria de que a rede de internet, ela destrói a cultura.
Não necessariamente. Existe esse... A internet tem tudo, tem disseminação, mensalidade e autocultura. Sem a internet, o Olavo de Carvalho não teria Por exemplo, mas que Olavo de Carvalho? Eu lavo meu baralho. Eu lavo meu baralho. Você já lavou seu baralho. Ela deu a mídias alternativas e vozes dissonantes da grande imprensa que são representativas. A galera não consegue compreender, Adriles. A galera não consegue compreender também, Constantino, assim, onde que a esquerda tá no meu dia a dia? Porque esses caras da direita são bitolados demais. Porque falam de esquerda toda hora, comunismo toda hora. Eu não vejo ninguém com foice e martelo. Eu não vejo ninguém aí falando. Não é isso. A esquerda, ela tornou-se... saiu, né, do âmbito ali do sólido, tornou-se gasosa, ela tá em todo lugar. Então, quando eu postei mesmo um vídeo ontem sobre aquela menina, né, que tava... falou que pra mãe que arrumou um sugar daddy pra poder tirar uma foto do peito dela pra vender por R$100 e a mãe ignorou. Bloco, não? Aí o que acontece? As pessoas falam assim, mas o que isso tem a ver com a esquerda? Leia, compreenda. Se você pega a Era de Civilização lá do Herbert Marcuse, ele fala o quê? Meu amigo, as mulheres norte-americanas são muito reprimidas. Qual que é a solução? Dá legalidade sexual pra todo mundo. Você pega lá o Woodstock, era sexo, drogas e rock and roll. Gostou. Depois disso, aumento de DST, aumento de gravidez precoce. Deixa meu rock de fora disso. Não. Eu sou baterista, pô. Relaxa, eu gosto de rock. Eu não tô demonizando rock, não. Pelo contrário. Eu estou dizendo que eles instrumentalizam tudo isso, a cultura. Então, o que acontece? Hoje o pessoal fala, cadê a esquerda? Cadê a esquerda? Na música que fala pra mulher fazer o que ela quiser com o corpo dela, trata a mulher igual uma cachorra, que exclui o papel da mãe, exclui o papel do pai, onde você abre o Netflix, ali vai estar só uma sexualidade precoce. Qualquer filme de comédia tem uma cena de sexo. Quando o cara abre a novela, aí você vai estar lá, o homossexual, gente boa, legalzão, cabeleireiro. A cristã é a do coque, de saião e a trouxa. Você acha que isso não muda o pensamento das pessoas? Isso é óbvio. Então, o que vai mudar mais a capacidade de um jovem? Uma novela ou um projeto de lei? Pânico também é cultura. Pânico também é cultura. Você mencionou o Marcuse. O Marcuse, ele é responsável por uma coisa que a gente enxerga toda hora aí, que é o seguinte, qual foi a grande sacada dele? Make love, not war. Rotular qualquer um que não era de esquerda, radical, de fascista. Sim. E aí ele trazia aquela repressão, a tolerância repressiva. Era o índice F. Falava assim, olha... nós falávamos assim, nós temos que impedir o fascismo e eles são a violência. Então, a senhorinha lá que tá com... A tia do Zap, ou aqui nos Estados Unidos, a senhorinha com o chapéu do Make America Great Again, essa é a grande ameaça. Então, uma roupa preta... Pega uma arma branca e espanca a velhinha, ele está libertando a nação do fascismo. Esse é o princípio do ódio contra o conservadorismo e contra o Bolsonaro. Sim. Exatamente isso. Deixa ele concluir. Sim, concordo, Constantino. E isso aqui, por exemplo, é uma forma de cultura, de você atingir as pessoas.